Muito bem, e aí, Chico Holanda, essa afirmação aí sobre as penas, né, do pessoal do 8 de janeiro lá. Vamos lá, começa contigo aí, 1 minuto e meio. Rapaz, já falei tanto sobre isso, tá? Essa tentativa de golpe do Supremo Tribunal Federal. A tentativa de golpe é do Supremo, não é das pessoas, não. Tá? Do Supremo, não. Do Alexandre de Moraes, bem mais claro. Do Dino, que estava lá no dia. Do G. Dias, que estava lá. Do Lula, que pegou o avião e foi para São Paulo. Tá? Golpe é dessas pessoas. Tá? Mas não essas coitadas pessoas senhoras, tá? Pegando 14 anos de cadeia. Tá? Ontem aqui mesmo, a do Batom, eu li todos os artigos que o Chico Lula pegou o avião e foi para onde? Foi para o interior de São Paulo. Ah, foi em São Paulo? Foi para São Paulo. E ele pegou o jatinho daquele amigo nosso aqui do Amazonas, que empresta para o pessoal. Ah, não é mesmo? Não. O amiguinho dele é os Batistas, é os irmãos Batistas. Esse aí que é os amigos dele aí de primeira hora. Joesley Batista. Joesley Batista, tá. Exatamente. Wesley e Joesley. A dupla de irmão. Então, eu já falei várias vezes, diversas vezes, golpe só na cabeça mesmo, tá? Dos caras de paisagem, igual um Samuel, um Cujuí, um Jurandir e tantos outros aí, tá? E do ditador de Torga, Alexandre de Moraes. Muito bem, Paulo Cavalcante, golpe não existiu, né? Não, golpe não. Golpe, para mim, tem que ser uma coisa muito arquitetada. Tentativa também não? Não, com certeza não. Certo. O pessoal quis fazer uma arruaça, né, como diz. Na verdade, o que eu penso ali, viu, Cícero, se eu for um pouco sincero, eu vejo que você está me instigando para eu ser sincero, então eu vou ser sincero de verdade. Eu vejo que tinha muita gente infiltrada, houve uma arquitetação, sim, a coisa tem cara disso. Né? O jeito que as pessoas se cobriam com a bandeira não é o jeito do bolsonarista se cobrir, não é o jeito do patriota agir, a maneira como eles amarravam a bandeira é totalmente diferente, a maneira como eles agiram, a maneira como o pessoal abria para eles passarem, depois conversava, oferecia água, daqui a pouco eles entravam numa sala e começavam a quebrar depois, faziam posição para tirar foto, olha, peraí, tira foto agora, uma coisa assim estranha. É muito complicado tudo isso que aconteceu. E o pessoal entrou de gaiato nesse navio, entrou pelo cano. Né? Se você percebeu outra, se todos o aparato que protege ali, a polícia que protege o Planalto todo, estivesse ali, jamais entraria. Gente, é impossível entrar lá dentro, sabe, quando eles estão trabalhando. Então, há sim um projeto estranho. Há uma coisa arquitetada assim, para que copiasse lá aquela situação dos Estados Unidos que houve do Trump. Vai a mesma coisa, né? Só que foi meio tabajara. O Brasil é meio assim, isso é aquela xerox mal feita, infelizmente, né? Parece esse pessoal que fica usando esses termos em inglês aqui no Brasil. Muito complicado, Cícero. Não houve golpe, houve uma arruaça e essa arruaça, para mim, ainda foi arquitetada por outras pessoas infiltradas e um dia a história vai contar o que houve. Pode-se ter punição? Com certeza, em alguns casos sim, porque fizeram coisas erradas, mas da forma que a gente vê a lei no Brasil, em que pessoas que assassinam, fazem coisas horríveis, são soltas em questão de horas, como é que pode prender uma senhora que pintou uma estátua com um batom e condena ela a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia? É complicado isso. E ainda mantém presa 2, 3 anos para julgar. E não fizeram isso nem com os bandidos, nem com os traficantes. É muito complicado, Cícero. É desonesto. Olha, Paulo, essa sua percepção a detalhes, digamos assim, quase que imperceptíveis. A câmera desapareceu, as filmagens desapareceram. Da bandeira, né? A bandeira, enrolar, como você colocou aqui, né? Isso mostra que não existe o crime perfeito, né? Não tem o crime perfeito. Não existe. Vamos lá, Samuel, sua vez. O bojo do artigo 69 do Código Penal Brasileiro dispõe sobre o tipo do concurso de crimes. Toda vez que houver, né, diversos crimes praticados quase que simultaneamente ou paralelamente, né, um ao outro, o juiz arbitrará a sentença, né, de forma individualizada e fará a soma de cada tipo penal e arbitrará a sentença final.
O caso dessas pessoas, assim, toscamente, muitos trazem, né? A Débora. A Débora é uma coitada, né? Que está sendo usada como massa de manobra pela extrema-direita para tentar justificar a tentativa de golpe de Estado. Infelizmente, né, ninguém pode arguir desconhecer a lei brasileira, a lei penal. Tem um período, né, para ela ter eficácia. E aí a Débora, por ironia do destino, cometeu 5 tipos penais, à luz das investigações trazidas pela Polícia Judiciária, Polícia Federal, e denunciada pela Procuradoria-Geral da República. O que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ou a segunda turma, ou toda a Corte Constitucional está fazendo, nada mais é do que analisar a conduta à luz das investigações e da denúncia e fazer a modulação da pena. Ô, Samuel. Ó, Ricardo Frota está acompanhando, mas, Moisés, concordo com vocês. Aquele vídeo que sumiram, um daquele vídeo eu achava que era o Samuel que estava lá junto, ali, dando infiltração do pessoal. O Samuel estava lá, Vamos viu? lá. Mas sumiram com o vídeo. E o Samuel, ele é aluno do Dino. Tem tudo a ver. Olha, o que tem tudo a ver é que o Chico Holanda estava dando cerveja e carne aqui na frente da 17ª Brigada. Eu não. Eu coloco aqui aquele meu sigilo telefônico, bancário, fiscal. Não, ouça só, você falou e eu ouvi. Você estava lá, infiltrado. Espera Samuel concluir. Não, tem que ouvir. É porque o Chico, tipo assim, exemplo. Não, ele inclusive, agora comigo, não, 2 blocos, não, ele fez isso, ninguém falou nada. Agora inclusive, tô dando troco para ele agora. Inclusive, o Chico está até com síndrome do pânico. Estava atônito, aflito, com medo de ser indiciado. Calma, Chico. Eu creio que não vai ter mais desdobramento. Eu não saí da TV um dia. Isso. Um dia eu saí daqui e sempre critiquei. Mas o teu... Você acha que não muito chega medo. nele, então, Isso. Samuel? Não chega nele. Se bem, né, que alguém da Polícia Federal deve estar assistindo aí nosso programa, né? Posso chamar o Chico, eu espero que não. Mas, Chico, se tu for chamado, eu vou estar lá de prontidão para te ajudar. Caso, né, você tem vários outros advogados Se o melhores. vídeo aparecer, se você estiver lá junto, Agora, a gente fala a cotinha e paga de advogado para você. Isso. Não, fique tranquilo. Quanto a isso aí, eu mesmo sei me defender. Agora, o que eu quero deixar aqui claro para você é o seguinte. O Chico tem filhas, né? Uma é juíza em Goiás e outra se tornou agora jovem advogada. Pergunte para ela, Chico, se existe ou não o artigo 69 do Código Penal Brasileiro, que versa sobre... Artigo 69, Não, escuta. 68, Isso. 70, existe. Isso, pronto. E o que dispõe o artigo 69 do Código Penal? Você está distorcendo a coisa. Não, Ontem que eu o que falei, dispõe? tá, o que é que a Débora de violência ela fez. Isso. Tá? Isso. Qual era a arma que ela estava impondo para Isso. poder... Isso. Como chama? Tá aí uma boa pergunta. Organização armada. Isso, Qual uma a boa arma que ela pergunta. estava? Isso, é uma boa pergunta. Pois é, Sabe o que qual tu tem que a arma que ela perguntar? estava? Tu tem que Vamos lá, perguntar. Samuel, Olha só, conclua. Você é um Zezinho, cara, falar. paisagem. existe uma lei, Chico. Você é igual o Lula. Não, Mentira paisagem, contada várias vocabulário vezes. chulo. Não tem qualquer Mentira riqueza. contado Tudo isso aqui, várias vezes, sabe o que pega vira pra tu, verdade. Chico? É o seguinte, ó. O Chico ele tem 3 jargão. É senhor e senhora, técnica da Rema TV e tal, e cara de paisagem. E você falar Não, 18 milhões, é chulo. que o 18 Bolsonaro, 17 milhões que o Bolsonaro ganhou, Isso. aí agora o Bolsonaro pagou 8 milhões Isso. com o advogado Ó, e não deu 50 agora- centavos lá para poder tirar a Muito senhora. bem. Agora vocês Isso aí ele entendem. repete todas Chico as vezes. Holanda, deixa o Samuel concluir, Chico. Agora por favor. vocês entendem porque tem que vir 3 debatedores de direita para enfrentar um de esquerda? Porque a esquerda porque, mente muito. Na verdade, não tem 3, só tem 2, porque o Chico Holanda só atrapalha a direita. Inclusive, você que está nos assistindo aí, que tem mais qualidade, vocabulário, sabe arguir melhor a ponderação, é porque diminui o nível do debate. Exato, Toda o pessoal, vez que a gente o pessoal toda vez diz a que gente vai você debater, é um advogado, toda vez que a gente vai você é um debater, advogado não, eu sou péssimo, demagogo. isso, As eu sou pessoas falam péssimo, na eu sou rua, ruim. você Eu sou ruim, é realmente. aquele advogado, Isso, eu sou ruim. Eu sou ruim, Chico. cabeça de Vamos lá, ovo. Zé. E o Chico, não, olha só para encerrar aqui. Você Isso, é um advogado isso. que as pessoas Sabe o que falam acontece aí aqui, ó? fora, Tá bom. que não sabem Tá como bom, é que é Chico, o eu sou AB até ruim. hoje ainda Isso. não É te deu a isso. penalidade. Penalidade de Porque quê, você Chico? chega aqui e fala tanta Tá, sabe verdade. qual é o problema aqui do Chico? É o seguinte, é que ele é limitado cognitivamente. Mas como ele patrocina... E você, isso você Como? sabe falar Calma, Chico. os 17 milhões Ouça, Chico. do Bolsonaro. É isso que você vai falar todas as Calma, vezes. meu irmão. Ô, Zé, você Cognitiva, vai falar. O Chico, narrativa, é o seguinte, a mesma pronto, fala. vou encerrar aqui a fala. O Chico só participa do programa porque ele patrocina. E você só porque Vamos lá, você é o Zezinho. palhaço da corte. Você é o grande palhaço da corte e participa. Vamos lá, Zezinho. 1 minuto, Zé. Eu tenho que chamar as fotos aí depois de encerrar o programa. Vai lá. Olha, vamos aqui. Deixa eu te falar. Eu já tinha falado aqui antes e volto a repetir, já até comecei. Essas penas,
o deputado Rodrigo Valadares, ele se posicionou ali na Câmara muito um argumento plausível. Por quê? Porque as penas são altas, era para ser individualização, pegou gente inocente, gente que não fez nada, gente que estava na rua. Agora, se você pegasse, individualizasse as penas e fosse aquele julgamento que começou, que teve aquele ministro terrivelmente justo, que foi o André Mendonça, não é terrivelmente evangélico, não, terrivelmente justo, que ele deu uma pena no voto dele, aí daria um equilíbrio. Aí o que é que eles fizeram? Fizeram aquela manobra para jogar na primeira Câmara, para dar o que deu. E agora está vendo aí a bobagem que eles fizeram. Eu sei que é a última instância, não tem onde revisar, mas o plenário era o correto, porque essas penas, esses dias agora, o André Mendonça, essa semana, pediu para inocentar pessoas do 8 de janeiro, porque não teve a individualização, não tem prova. Como é que você vai provar que aquela pessoa, aquela conduta tem aquele 3, 4 crimes? Não tem. A individualização é para isso. E Samuel sabe muito bem que ele é advogado e eu acho que ele era para dar aula de direito aqui. E outra coisa, é para dar aula, Samuel. Deixa a paixão e o viés ideológico. Conclua, Zé. Vocês estão começando a debate. Peraí, eu vou Não, você finalizar. quer botar a culpa em mim, eu não sou delegado da Polícia Federal, não, filho. Aí você mente muito, fala muito fora da verdade. Você aí que tem um viés de esquerda, ou que não é nem, que não é nem o eleito, nem esquerda, a gente quer debatedor de esquerda, porque no dia que tiver 2, ele sabe que vem 2, vem ele com o juiz. É porque é o seguinte, Buiú não quis mais debater, virou o tiozão de Zap e diz, olha, eu não quero mais debater. Ficou ultrapassado. Cansou de apanhar.